Boa noite, irmãos de Terras Altas. É com muita alegria que eu venho aqui para abrir o nosso culto, né? Mais um culto para a glória de Deus, onde nós vamos nos reunir para glorificar o nome do nosso Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 42. Nós vamos fazer uma leitura dos primeiros versículos, que diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo, onde está o seu Deus? Então, assim, eu quero incentivar você, que você continue tendo essa sede de Deus, né? Que você venha ouvir a palavra de Deus e tenha sede de Deus, amém? Eu vou estar orando aqui, fazendo uma oração em nome de Jesus. Pai, nós oramos e entregamos ao Senhor o nosso culto, Pai, dessa noite. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa abençoar o pastor Antônio, abençoar o louvor que vai ser ministrado e abençoar os irmãos, meu Pai, que vai estar ouvindo essa palavra. E nós queremos, Deus, ter sede de Ti, assim como diz no Salmo, ansiar, Deus, e ter sede por Ti. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, meus irmãos. Vamos estar louvando o Senhor com bastante alegria nesta noite, amém? Glória a Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas
Venha falar conosco através da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Maior que está em nós. Meus amados queridos e queridas irmãs e irmãos da Igreja Nova Vida de Terras Altas, você provavelmente já está habituado a receber 2 cultos semanais. Domingo, 20 horas, como no domingo passado, próximo agora, nós tivemos um culto em homenagem às mães, que foi muito emocionante. Teve pessoas que me passaram o zap dizendo que se emocionaram e até choraram com a homenagem que foi feita às mães. Eu fiquei feliz porque foi algo que tocou o coração das mães, né? E também de quem estava por perto ouvindo, porque eu também gostei bastante. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Dia das Mães de todos os dias, e você tem sido uma privilegiada de ser mãe, né? Então, aquela palavra certamente abençoou você poderosamente. Hoje nós estamos aqui para poder meditar numa outra palavra que tem tudo a ver com a última mensagem que eu preguei, que eu falei sobre 2 homens que subiram ao templo para orar, que foi o fariseu e o publicano. Hoje, novamente, nós vamos falar de 2 homens habituados a orar, homens. Esses 2 são homens de um relacionamento estreito com o poderoso, com o soberano. Portanto, eu quero que você preste muita atenção, porque Deus vai falar com você nesta noite. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus, para nós começarmos então a meditar na palavra. Soberano Deus, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por ter a oportunidade de mais um dia enviar uma mensagem do Senhor para o coração dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão em casa, Deus, juntamente com seus familiares, provavelmente passando por dificuldade, por luta, mas aí não é um privilégio de um e do outro. A grande maioria das pessoas no mundo inteiro estão enfrentando situações difíceis, mas nós sabemos que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Fala conosco, ó Deus, através dessa palavra, nos dá ânimo e força, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, eu quero dizer para você que você é um privilegiado. O ser humano, ele é um privilegiado, porque ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus. E Deus plantou você aqui nessa terra para que você tenha uma vida plena, uma vida abundante, que você seja alguém feliz. Claro que ninguém vai nascer e morrer sem enfrentar uma luta, uma dificuldade, mas Deus tem nos dado força e alegrado o nosso coração, mesmo em meio a tantas tempestades e lutas. Mas você é uma pessoa privilegiada. Por quê? Você foi escolhida por Deus, escolhido por Deus. E Deus escolhe pessoas para fazer a sua obra. E cabe aos seus escolhidos se prepararem para realizar a obra do Senhor. E eu creio que você deve estar fazendo algo para alegrar o coração de Deus, realizando o sonho de Deus, o sonho dele para a minha vida e para a sua vida, é que nós façamos a obra dele. E ele nos deu, eu estou falando que você é um privilegiado, porque ele nos deu autoridade, né, contra o inferno. Eu queria, não é esse o texto que nós vamos estudar, que nós vamos meditar, mas eu queria citar para você um versículo que está no livro de João, no capítulo 14, no versículo 12. Esse versículo diz assim, Jesus dizendo, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Eu quero dizer para você, meu amado irmão e minha amada irmã, que você é um privilegiado, porque você tem nas suas mãos uma ferramenta poderosa chamada oração. Não é? Eu preguei sobre o fariseu e o publicano, falei sobre 2 homens de oração, um homem orgulhoso e um humilde. E hoje nós vamos falar de 2 homens que todos 2 são humildes e valentes na oração. Homem de fé, homem determinado.
queria convidar você a ler um texto comigo. Se você não está com a sua Bíblia na mão, deveria estar, porque você sabe que todos os domingos e às terças-feiras nós temos um culto às 8 horas da noite. Você já tem que estar preparado para isso, né? Porque assim que a gente começa, a sua Bíblia tem que estar na mão. Mas eu vou citar para você e você vai pegar aí a sua Bíblia. É Atos capítulo 3, no versículo 1. Olha o que diz aí. Glória a Deus. Atos capítulo 3, versículo 1. Diz assim, meus amados. Certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Todos os dias. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar, pois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando, louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceram que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhes tinha acontecido. Esse é o nosso Deus, é o Deus que opera maravilhas, é o Deus que opera milagres, é o Deus que nós devemos nos colocar sempre na dependência dele. Aquele homem não estava ali se colocando na dependência de Deus, mas Deus é misericordioso. Aquele homem recebeu um grande milagre. Vamos lá, queridos. Já era hábito destes dois homens que eu acabei de falar, João e Pedro, já era hábito deles orarem, porque eles mantinham uma tradição judaica. Os judeus eles tinham o hábito de orar 3 vezes ao dia. Eles oravam às 9 horas da manhã, ao meio-dia e às 3 horas da tarde. E eles tinham já esse hábito e não abriam mão desse hábito. Então, o dia para os judeus começavam às 6 horas da manhã e terminava, então, no caso, às 18 horas. E nós lemos aqui o texto, nós vimos que esse paralítico era colocado ali, naquele lugar, para fazer o quê, pessoal? Para pedir esmola. Era desta maneira humilhante que ele ganhava o seu pão de cada dia. Ele tinha 40 anos, ele nasceu paralítico. E ele era colocado ali porque enquanto as pessoas subiam àquele lugar para orar, ele era levado para o quê? Para pedir esmola às pessoas que iriam até aquele lugar. E as pessoas iam chegando e a cada pessoa que passava por perto dele ali, certamente ele estendia a mão pedindo esmola. Como no caso, João e Pedro eram homens de oração, João e Pedro eram homens de fé. Ali entravam muitas pessoas. E todas elas iriam ali com um propósito. Eles iam ali com um propósito para orar, não é? Para buscar a Deus. Mas nesse dia, foi o dia deste homem. João e Pedro se relacionaram pessoalmente com Jesus. Eles tiveram um relacionamento pessoalmente com o Mestre. Portanto, eles faziam a diferença. Entre os discípulos de Jesus, eles eram
eles eram muito próximos um do outro. A Bíblia diz que foi eles que prepararam a primeira ceia para Jesus. A Bíblia diz que os dois eram sócios de pescaria. Então aqueles dois eram mesmo amigos íntimos, apesar de servir o mesmo Deus, apesar de orar, estar orando o tempo todo juntos. Além de tudo isso, eles já tinham um relacionamento comercial. Eles eram sócios na pescaria. Então, o relacionamento dos dois, um com o outro, era muito bom, e ambos com o Senhor também era excelente, não é? No versículo 3, no versículo 1 ao 3, a Bíblia diz, olha aí, do versículo 1 ao 3, certo dia Pedro e João estavam subindo no templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estavam sendo levados para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Olha, novidade nenhuma, né? Novidade nenhuma. Pedro e João estavam entrando no templo e aquele homem era já hábito dele pedir esmola. Infelizmente, este homem, ele já estava acostumado com aquela vida. Era o seu karma, né? Era o seu destino. Naquela época não havia solução, não havia cura para o paralítico, como até hoje, depois de tantos anos, mais de 2000 anos atrás, não existia, como hoje, mesmo com todo o avanço da ciência, da tecnologia, da medicina, ainda não há cura para quem nasce paralítico. E era costume, né, na época, colocarem mendigos à porta do templo, porque as pessoas entravam ali para adorar a Deus. São pessoas que estão mais sensíveis à necessidade do próximo. Não é possível amar a Deus a quem não vemos, se não sensibilizarmos com quem vemos. Como é que eu posso amar a Deus se eu não vejo? Não é? Como é que então eu vou amar sem mostrar sensibilidade com os necessitados, com as pessoas que estão sofrendo, com as pessoas que estão precisando de uma mão, de um apoio, de uma segurança, de uma palavra de amor, de uma palavra de carinho? Mas aquele paralítico, ele estava ali para receber um bem material, né? Ele pedia esmola, ele se sustentava pedindo esmola. Era o que ele fazia. No versículo 4 diz assim: Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. Quer dizer, olhe para nós. Este relato, às vezes, nos deixa um pouco meio que chocado. Às vezes encontramos pessoas assim, e orientamos: olhe para Jesus. Às vezes você vê uma pessoa sofrendo, uma pessoa na sarjeta, uma pessoa mergulhada no mundo das drogas, do adultério, da prostituição, e você chega perto dele e fala com ele: olha para Jesus. Muitas vezes, queridos, nós não temos coragem de dizer: olhem para nós. Às vezes temos até vontade de dizer, mas falta fé. Ficamos talvez inseguros, ficamos às vezes com medo para dizer: olhe para nós. Eu não sei se você se deparou com uma situação dessa, porque o conselho mais adequado para se dar a uma pessoa numa situação como essa é você mandar a pessoa olhar para Jesus, não é? Mas no versículo, mas Pedro e João falou com o paralítico: olhe para nós. No versículo 5 diz assim: o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Queridos, mediante a sua necessidade, esperando receber uma esmola, ele esperava ali naquele momento receber algo financeiro, receber uma esmola.
Às vezes, querido, esperamos migalhas de Deus, o resto do Altíssimo, mas Ele sempre nos dá o melhor. Deus sempre nos dá o melhor. Pedro e João disseram ao paralítico: olhe para nós. Será que nós podemos dizer ao mundo para olhar para nós? Será que nós podemos dizer para os nossos filhos, para os nossos entes queridos, olhe para nós? Será que os patrões poderão dizer para os seus empregados, olhe para nós? Será que nós temos esta condição? Você tem sido um exemplo para as pessoas? Se as pessoas olhar para você, vai ver algo edificante? Tem pessoa que é uma decepção para os filhos, ou os filhos para os pais, o empregado para o patrão para o empregado. Então, queridos, nós precisamos ser espelho de Jesus. Foi o que ele disse lá no início, que eu falei no início da mensagem, eu falei sobre o versículo onde Jesus disse que eu e você faríamos coisas maiores do que aquelas que ele havia feito, porque ele estava subindo para o Pai. Mas, em compensação, ele ia te encher da presença do Espírito Santo de Deus, para que você pudesse fazer coisas ainda maiores do que aquelas que ele fez. Eu queria que você pensasse nisso, porque nós somos um espelho de Deus, nós precisamos dar um bom testemunho. Vou perguntar mais uma vez para você, você pode dizer para o seu filho ou para a sua filha, olhe para mim, olha o que eu tenho feito, como tem sido a minha vida. Quer dizer, me acompanhe, me siga, seja como eu. Paulo falou isso, né? Para que as pessoas imitassem a ele como ele era imitador de Cristo. Hoje há um grande abismo entre o que falamos e o que fazemos. Em Mateus, no capítulo 23, no versículo 3, eu queria que você prestasse atenção nesse versículo. Jesus disse à multidão: obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Jesus estava falando ali dos fariseus, porque eles eram legalistas, né? Eles eram religiosos, e eles mandavam, ensinavam até a coisa certa. Jesus está afirmando aqui para nós. Eu vou repetir para você, né? Ali tinha uma multidão ao lado de Jesus. Eu repito isso sempre. Onde Jesus estava, tinha uma multidão. Jesus disse para eles, para as pessoas, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Você tem feito, praticado aquilo que você tem ensinado? Querido, existe um abismo enorme entre o que falamos e o que fazemos. Nós precisamos nos consertar diante disso. Nós precisamos de saber que nós somos comprometidos, que tem que ser sim, sim, não, não. Deus é soberano e Ele sabe todas as coisas. Tanto é que Jesus disse que eles poderiam sim, deveriam sim, fazer o que eles estavam ensinando, porque eles ensinavam certo, mas praticavam tudo errado. No versículo 6 e 8 é o que diz: disse Pedro, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar.
Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Meus amados, que lindo, que maravilhoso, que disposição, né? Que coragem, né? Aquele mendigo pediu uma esmola. Presta atenção, aquele mendigo estava ali pedindo esmola e recebeu novas pernas. Pedro não tinha dinheiro, mas tinha poder, né? Hoje, às vezes, o crente tem prata, tem ouro, mas não tem poder, não tem comunhão com Deus, não tem unção do Espírito Santo, não tem coragem, não tem disposição, não é? Fica andando de cabeça baixa, andando como se fosse alguém que serve um Deus de pau, de pedra e de metal. O nosso Deus é um Deus poderoso. Por isso que o salmista diz: levanta os olhos para o céu e pergunta: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Portanto, nós temos que olhar para cima. É de lá que vem as nossas bênçãos. Pedro tinha uma procuração para usar o nome de Jesus, que está acima de todos os nomes. O poder não estava em Pedro. Eu queria que você pensasse nisso. O poder não estava em Pedro, mas no nome de Jesus, ou seja, em sua suprema autoridade. Pedro conhecia o poder daquele nome e não hesitou em invocá-lo. O poder era de Cristo, mas a mão era de Pedro. Glória a Deus, meus amados. Quer dizer, o poder não estava no apóstolo Pedro. O poder estava em Jesus de Nazaré, em Jesus Cristo. Mas Pedro tinha um relacionamento muito íntimo, quer dizer, teve um relacionamento muito íntimo com Jesus. Aqui Jesus já tinha morrido, já tinha sido cravado na cruz. Mas Pedro sabia que em nome de Jesus, muitos milagres iriam ser realizados através dos seus discípulos e através de mim e de você que hoje servimos a Deus. Eu posso lembrar de um homem, para te refrescar a memória, um homem que tinha um grande relacionamento com Deus no Velho Testamento, que é o profeta Elias, né? Lembra do profeta Elias? O profeta Elias, ele disse, olha, falou com o rei Acabe, mediante a minha palavra não cairá chuva e nem orvalho durante um tempo. E ficou 3 anos e 6 meses sem chover. Depois, lá no Monte Carmelo, ele desafiou 450 profetas de Baal. E Acabe, de novo, estava envolvido na história, né? E ele ele confrontou aquele exército de profetas mentirosos, né? Profetas falsos. Ele desafiou, colocando 2 altares. Quando ele invocou o Deus dele, o Deus que ele servia, desceu fogo do céu e queimou o holocausto do qual Elias tinha preparado. Então Elias sabia do relacionamento que ele tinha com Deus. Ele sabia do compromisso das promessas. Ele sabia que a promessa de Deus não falha. E Deus tinha uma promessa na vida de Elias, como tem na minha, como tem na sua, e como tinha aqui na vida de Pedro e de João. Eu quero contar para você uma pequena história que talvez vai fazer você entender até um pouco mais. Pedro disse, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Amor no coração, fé, determinação. Eu vou contar uma historinha para você de um homem chamado Tomás de Aquino, né? Esse homem, ele era frade, ele era teólogo, ele era um homem que tinha um grande conhecimento da palavra, e ele entrou um dia meio que de surpresa, onde estava o Papa Inocêncio V. O Papa estava ali cercado por uma enorme quantidade de moedas de ouro e prata. Ele vira para Tomás e disse, já não posso mais dizer como Pedro. Disse ao paralítico, não tenho ouro nem prata. Quer dizer, o que ele estava referindo?
que não podia mais dizer, como Pedro disse ao paralítico, que não tinha ouro nem prata, né? Mas aí Aquino respondeu isso. É verdade, mas também o Senhor não pode mais dizer ao paralítico, levanta e anda. Quer dizer, ele estava cheio de prata e cheio de ouro, mas não tinha mais poder de Deus na vida dele, né? No versículo 6, só para te lembrar de novo, Pedro disse, né? Olha para nós, olhe para nós. E então completou, o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Eles tinham uma vida cheia de compaixão. Pedro e João demonstravam compaixão e não apenas religiosidade. Interromperam o exercício espiritual da oração das 3 horas, quer dizer, da hora nona, onde eles estavam indo, que eles estavam sempre envolvidos, mas eles envolveram com o paralítico. Eles deixaram de cumprir aquele compromisso para se envolver com o paralítico à porta do templo. Não agiram como os demais, né? Poder sem compaixão, meus queridos, é autopromoção. Poder sem compaixão é autopromoção. Pedro não tinha ouro nem prata, mas ele tinha o quê? Ele tinha o poder de Deus na vida dele. Ele tinha a unção de Deus na vida dele. Ele tinha o Espírito Santo de Deus agindo na vida dele. Portanto, ele teve aquela ousadia, aquela determinação de falar com aquele homem paralítico há 40 anos. Dá para você imaginar uma pessoa nascer paralítico, viver 40 anos paralítico? Todas as juntas daquele homem estavam atrofiadas, tudo atrofiado. Imagine quando ele fala com aquele homem, né? Certamente ele recolheu a mão, porque ele estava com a mão estendida, ele recolheu a mão e certamente ele deve ter ficado meio que perdido no assunto. Levante e ande. Talvez ele ficou olhando para a cara de Pedro, continuou olhando para Pedro. Aí a Bíblia diz que Pedro estendeu a mão e levantou aquele homem pela mão. Dia daqueles estalos, né? A junta se ajeitando. Eu fico imaginando como foi, eu fico pensando na cena. De repente aquele homem firmou-se os tornozelos e começou a saltar. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o poder de Deus, meu querido. Todo o povo viu aquele paralítico andando e louvando a Deus. Todo o povo viu isso. Todas aquelas pessoas que entravam e saíam naquele tempo já conheciam aquele infeliz. Às vezes passava por ele, jogavam a moeda, né? Alguém botava na mão. Então eles conheciam, era um homem conhecido deles. E Deus operou ali exatamente para mostrar para aquelas pessoas o poder de Deus. E Deus age através de você, através de mim. Né? Não tinham como negar, todos os conhecia. Há anos aquele paralítico de nascença já era familiarizado com eles. Então ficaram perplexos, ficaram atônicos e admirados com o que via. O homem pulava, saltava e dava glória a Deus. Meus amados, é muito bacana a palavra de Deus, é muito linda a palavra de Deus. Eu quero ler com você para concluir essa mensagem, que já passou um bom tempo, né? Eu quero concluir essa mensagem lendo com você. Você não precisa abrir sua Bíblia não, mas depois você abre a sua Bíblia. No livro de Efésios, no capítulo 3, no versículo 20. Efésios, capítulo 3, versículo 20. Diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então Deus pode fazer por mim e por você algo muito acima do que aquilo que você está pedindo ou pensando. Jesus não disse que eu e você faríamos algo maior do que aquelas que ele fez? Ele ia subir para o céu, para junto do Pai, mas ele estava deixando ali
o poder do Espírito Santo atuando na vida daqueles que o aceitaram e o que crer no nome dele. Queridos, só para você ter uma noção, eu vou repetir o versículo 20 de Efésios. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Você tem noção do poder de Deus? Olha para o passado. Olha para os homens do passado. Quantos? Milhares. Mas podemos mais recentemente trazer para a nossa vida Eliseu, profeta Eliseu. Podemos trazer para a nossa mente o profeta Elias e vários outros. Mesmo João e Pedro, o apóstolo Paulo. Aí eu te pergunto, o que você tem pedido a Deus? E há quanto tempo? Quer dizer, o que você tem pedido a Deus e há quanto tempo você está pedindo? Queridos, nunca é tarde para o seu milagre chegar. O que nós não podemos fazer é parar, é desanimar, é desistir da caminhada. Se você olhar para esse texto, lê esse texto bem calmamente, você vai observar que aquele homem estava ali há 40 anos sendo levado para aquele lugar. 40 anos! Na verdade, ele não pediu a cura. Ele pediu moedas. Mas Deus deu ele 2 pernas. Ele não teve que fazer fisioterapia, e muitas outras coisas para poder voltar a andar. Imediatamente aquele homem começou a saltar, pular e dar glória a Deus. Se você, meu amado e minha amada que está ouvindo essa mensagem, creia neste poder. Não desista do seu milagre. Não para no meio do caminho. Deus quer mudar a sua história. Você vai saltar e pular como esse homem fez, louvando e engrandecendo o nome desse Deus. Aleluia. Feche seus olhos um instante. O que você tem pedido a Deus? Há quanto tempo você está esperando esse milagre? Não cruze os braços. Não desista. Continua a caminhada. Deus é contigo, homem valente e mulher valente. Que Deus te dê ousadia para continuar essa caminhada. Feche seus olhos um instante, por favor. Soberano Deus, em nome de Jesus. Eu me coloco, ó Pai, na Tua presença mais uma vez, que eu já estava na Tua presença, já estou na Tua presença. Mas eu quero, Deus, pedir um milagre na vida dessa pessoa que está sofrendo, que está ralando, que está esperando um milagre há tanto tempo, Deus, e nada acontece na vida dessa pessoa. Parece que tudo que ela faz dá errado. Parece que o mundo desabou sobre a cabeça dela. Parece que o Senhor não está o ouvindo. Parece que o Senhor não quer o atender, não quer cumprir o prometido. Não, Senhor. Esta pessoa vai continuar a caminhada porque o Senhor está mandando ela continuar a caminhada. Portanto, meu filho, se você tem alguém na sua família que precisa de um milagre, continua crendo. Esse homem ficou 40 anos paralítico. Deus mudou a história dele. Deus vai mudar a sua. Creia nisso, para a honra, glória e louvor do teu nome. Amém. Graças a Deus. Eu queria, mais uma vez, alertar você sobre a necessidade da nossa igreja. A nossa igreja praticamente está começando e esse pandavírus, esse problema que está acontecendo aí, fez com que nós fechássemos as nossas portas. Na verdade, nós funcionamos 4 meses direto e ficou fechado de lá até aqui. Mas as contas não param, porque nós temos que pagar o aluguel da igreja, temos que pagar a luz e algumas outras coisas que a gente precisa estar acertando. Então eu gostaria muito que você continuasse fiel a Deus, com seu dízimo e com a sua oferta. Você sabe que pelo fato de a gente não estar reunido na igreja, lá você entregava nas minhas mãos
o seu dízimo e a sua oferta. Agora, eu tenho passado para você o número da conta bancária da igreja de Santa Cândida. Por quê? Porque nós não podemos encontrar, nós moramos longe um do outro, então você não pode entregar nas minhas mãos. Mas você pode depositar na conta da igreja, aqui de Santa Cândida. O número vai aparecer no rodapé do seu televisor ou do seu celular. Você deposita lá e tira uma foto do recibo e passa para mim, para depois eu poder acertar a conta com o pastor Ângelo. Todos os recursos que é da igreja de Terras Altas é investido lá, é usado lá, pode ter certeza disso. Cada centavo que é depositado lá, que entra lá, cada recurso que entra lá é usado para a igreja Nova Vida de Terras Altas. Tá bom, meu querido? Deus abençoe você, te prospere, te dá muita graça em nome de Jesus. Seja abençoado e seja uma bênção. Seja alguém que você pode mandar ele olhar para você como Pedro e João. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Um abraço, até domingo.